Meus irmãos, nós estamos no penúltima reflexão dessa série que nós estamos meditando há 2 meses, né? Tem sido uma caminhada muito boa, não vendo só sobre Davi, mas principalmente sobre o Deus que age graciosamente na vida de Davi. E esse mesmo Deus age também graciosamente na nossa vida, na vida de cada irmão, cada irmã, age graciosamente na vida da igreja, da nossa igreja. Deus é maravilhoso e Ele está conosco nos desertos e está conosco também quando estamos tranquilos, relaxados, quando estamos desfrutando da bênção de Deus. Semana passada nós refletimos no capítulo 6, sobre essa transição do deserto para o palácio. Então nós lemos aqui na abertura do culto o capítulo 7, como já foi dito, esse desejo de Davi construir o templo para colocar a aliança, a presença, o símbolo da presença de Deus. E Deus faz ali uma aliança com Davi, mostrando para ele que ele não construiria, mas havia uma aliança que na vida de Davi, através da casa de Davi, iria se perpetuar o trono de Israel na pessoa de Jesus Cristo, a raiz de Jessé. Capítulo 8 nos narra, então, vitórias de Davi. Davi vence os filisteus, toma a cidade de Gate, a cidade principal filisteia. Davi derrota os moabitas, e ele vai derrotando todos os povos que se levantavam contra e ao redor de Israel. E aqueles que ele não derrotou, o capítulo 8 vai dizer que alguns vinham e se rendiam a Davi. Até que nós chegamos no versículo 14 do capítulo 8, que diz: o Senhor concedia vitórias a Davi onde quer que ele fosse. Aonde Davi fosse, Deus garantia a vitória a Davi. E Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para o seu povo. Então Davi está no palácio agora. Davi está num tempo de paz, como nós dissemos semana passada. Davi está num tempo de festa, num tempo de celebração, de gratidão. E aí se inicia o capítulo 9, onde nós vamos refletir hoje, 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9. Diz assim: certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo na família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram então para Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Disse Ziba: sim, sou eu, seu servo. Respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade de Deus para com ele. Aqui então está a primeira verdade que nós vamos refletir hoje: bondade. Mas não uma simples bondade. É a bondade de Deus demonstrada através de nós, através do povo de Deus. A bondade de Deus por intermédio de Davi é o tema principal desse capítulo. Não é a ação de Davi em si,
mas é a demonstração da bondade de Deus através de Davi. E nós vamos ver isso. Bom, Davi está no palácio, Davi está no conforto. Mas mesmo assim, Davi não se esquece da aliança que ele havia feito com o filho de Saul, Jonatas, seu grande amigo, que preservaria a sua casa, preservaria a família de Jonatas. Davi, então, quando está nesse momento de conforto, Davi, então, quando está nesse palácio, chegou a hora de Davi cumprir essa aliança que ele havia feito. Davi, então, deseja saber se alguém da casa, da descendência de Saul, para que ele expressasse bondade de Deus para essa pessoa. O teólogo Robert Chisholm diz que Davi deseja espelhar o caráter fiel de Deus no modo de tratar os descendentes do seu amigo. O objetivo de Davi é expressar bondade de Deus, expressar o caráter fiel de Deus, através das suas ações. Diferente do que nós vemos quando nós iniciamos essa série de mensagem, diferente de Saul. Você se lembra muito bem que Saul, quando escutou aquela playlist, aquele Spotify, aquela música do povo de Israel, dizendo, olha, Saul matou dezenas. Davi matou milhares de dezenas. Isso causou inveja em Saul. Então nós vemos aqui um contraponto, diferente de Saul que agiu com inveja, diferente de Saul que agiu sem pudor. Davi não, Davi expressa bondade. Diferente até do costume, porque o costume da época era o rei, quando ganhava-se a guerra, ele exterminava todos os descendentes do rei. Por quê? Porque os descendentes traziam risco para o reinado dele. Os reis extinguiam a família de vez, não deixava um sobrevivente. Diferente, Davi procura expressar graça. No mundo de Saul, o que opera, o que define as pessoas é vingança. No mundo de Saul, o que opera é o ódio. No mundo de Saul, o que opera é a perseguição, é a calúnia. No mundo de Saul, o que opera é rancor. No mundo de Saul, o que opera é mágoa. No mundo de Saul, eu uso todos os recursos possíveis para caçar e acabar com esse rapaz. No mundo de Saul, eu uso todos os recursos possíveis para passar em cima do outro e conseguir aquilo que eu tanto desejo. Davi poderia usar todos os seus recursos que estava em sua disposição nesse momento para acabar com a linhagem de Saul. Ele tinha muito recurso e ele poderia usar isso. Mas Davi nos dá uma lição de bondade, porque o mundo dos escolhidos, o mundo dos chamados, o rancor, a mágoa, o ódio, a inveja, os recursos para conseguir passar em cima do outro, no mundo dos escolhidos, no mundo dos chamados, isso não existe. No mundo dos escolhidos, nós queremos expressar a bondade de Deus para as pessoas. No mundo dos escolhidos, no mundo dos chamados, nós recebemos a graça e queremos expressar a graça para as pessoas. No mundo de Davi, as pessoas não estão apenas correndo atrás do seu próprio interesse, mas estão preocupadas com os outros.
E Davi dá um exemplo que todos os discípulos de Jesus deveriam refletir: bondade de Deus para as pessoas. A bondade expressa o caráter de Deus para os outros. Quando nós nos livramos dos ressentimentos, das mágoas, e damos um passo para Deus, nós conseguimos expressar o caráter de Deus para as pessoas. Porque o caráter de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, e o reino que nós vivemos, não é um mundo de Saul, mas é o reino de Jesus Cristo, o amor, perdão, bondade, misericórdia. A bondade expressa o caráter de Deus para os outros, pois quando nós estamos expressando bondade, nós não estamos expressando algo de nós mesmos, mas estamos expressando algo que nós recebemos de Deus. Porque se há algo de bom ou bondoso em nós, veio de Deus. No mundo dos escolhidos, isso deveria refletir na nossa vida. Deveria refletir no nosso trabalho, na nossa família, na igreja local. Isso deveria refletir nas pessoas. Então nós temos que parar e avaliar. Em qual mundo eu estou vivendo? No mundo de Saul, aonde opera e o que define as pessoas são rancor, ódio, orgulho, inveja, falta de perdão, rancor, ressentimento, ou no mundo dos escolhidos e chamados que expressam a bondade de Deus através das suas atitudes, porque elas se parecem, estão buscando se parecer com Jesus. Nós somos cartas abertas, diz o apóstolo Paulo. Nós somos o aroma do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que foram chamados para a vida, esse aroma cheira a vida. Mas aqueles que foram para a morte, vai chamar morte. Em qual reino, em qual mundo nós estamos vivendo? Segundo, além da bondade, Davi expressa aqui lealdade. Lealdade. Talvez seja um tema bem contemporâneo, porque nós assumimos compromissos, fazemos pactos com Deus, com as pessoas, com o trabalho, com a igreja local, e quebramos. Então ele perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Davi pergunta se havia alguém da família de Saul. Perceba, Ziba, no final você vai entender a história quando você vai ler lá na frente sobre essa pessoa de Ziba. Ziba buscava favorecimento para si, ele não tinha lealdade. Quando ele se refere ao descendente de Saul, porque na verdade Davi, você vai ler o texto, você vai perceber que Davi faz questão de enfatizar que Saul era senhor de Ziba. E Ziba fala: não, meu senhor. Não, Saul, seu senhor. Mas Ziba, quando se refere a alguém da linhagem de Saul, ele fala: ele é aleijado de 2 pés, ele não cita nome, ele não fala nada. Ele diz algo específico. Para o contexto da época, isso é muito importante, porque para o contexto da época, o homem, ele mostrava
o seu valor, a sua devoção por Deus, a sua devoção pela sua nação através da guerra. Eram soldados. Este homem era incapacitado de ser soldado. Pela sua deficiência, ele também era incapacitado de fazer algumas coisas religiosas. No povo de Israel, o importante era religião e Estado, lutar pela nação. Esse homem, então, quando Ziba apresenta a Davi, ele fala, ó, tem um lá, em Lodebar, mas ele é aleijado, de 2 pés. Para a época, era uma mensagem tipo assim, não tem muito valor aqui para o reino, para o Estado, para a religião. Mas Davi havia feito uma promessa a Jonatas. E Davi queria expressar essa lealdade independente de quem era e como era. 1 Samuel capítulo 20, 14 e 17. Jonatas está dizendo a Davi, olha, que você me trate com o amor leal do Senhor. Enquanto eu viver, mas se eu morrer, trate a minha família com amor leal. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos, Davi. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e a sua descendência, e disse, que o Senhor destrua todos os seus inimigos, Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar então seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Meus irmãos, se você for perceber, não havia nenhuma testemunha nessa conversa. Essa conversa estava os dois. Não havia ninguém que poderia chegar em Davi depois e cobrar, ô Davi, aquela promessa que você fez para Jonatas, como vai ficar, cara? Ô Davi, eu estava lá, eu ouvi quando você prometeu que iria cuidar da família de Jonatas, como você vai fazer? Não tinha nenhuma testemunha. A pergunta que fica, irmão, irmã, quem nós somos quando ninguém está vendo? Quem nós somos quando ninguém está vendo? Quem nós somos quando o patrão não está vendo? Quem nós somos quando o encarregado saiu, está doente? Será que nós estamos sendo leal à empresa que nós trabalhamos? Será que nós estamos sendo leais aos nossos clientes, não enganando? Quem nós somos quando a esposa não está vendo? Quem nós somos quando o esposo não está vendo? Nós assumimos um pacto de lealdade no casamento. Quem nós somos quando os nossos pais não estão vendo? Quando nós estamos na escola? Quem nós somos quando estamos sozinhos na tela do celular, do computador, navegando na internet? Ninguém está vendo. Além de termos uma lealdade com o patrão, com a empresa que nós trabalhamos, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, nós temos uma aliança com Deus. E Deus, ninguém consegue esconder. Quem nós somos? Quem nós somos quando nós nos declaramos amigos das pessoas, mas por trás estamos armando coisas?
Nos declaramos companheiros dessas pessoas. Mas se eu pudesse ter o lugar dele, O pastor Ricardo Agreste, certa feita, disse assim, falando sobre isso na questão eclesiástica de igreja. Ele passou por um processo muito difícil, de falta de lealdade. Depois do coração curado, uma certa feita ele disse: lealdade é uma atitude cara que você não encontrará em pessoas baratas. Lealdade é uma atitude cara que você não encontrará em pessoas baratas. São coisas para nós avaliarmos, em todos os âmbitos da nossa vida. Isso nos leva ao terceiro ponto: agraciados para agraciar. Versículos 5 ao 7. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas. Perceba, até então não era citado o nome de Mefibosete. Era apenas um rapaz que havia caído quando tinha seus 5 anos na fuga de uma guerra. A sua babá da época deixou cair e esse rapaz agora ficou aleijado dos 2 pés na fuga. Era esse rapaz, não tinha nome. A partir daqui então aparece Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão e disse: saudações, Mefibosete. Não é mais o aleijado de 2 pés, ele tem nome para Davi. Ele tem nome. Saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Sabe o que Davi diz a ele? Não tenha medo. Rapaz, eu ir lá agora, eu estou indo na marra, porque com certeza o rei vai querer terminar de vez com a linhagem de Esaú. Davi diz: não tenha medo. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre. Você comerá sempre comigo na minha mesa. Mefibosete estava com medo. E Davi diz: não tenha medo. Por que agraciados para agraciar? Por isso que é muito bom, irmãos, bom e importante prestarmos atenção de tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus, cada detalhe, porque um dia Davi estava com medo, e quem foi que disse as mesmas palavras a Davi? 1 Samuel, capítulo 23, 16 e 17, Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi. Jonatas o animou a permanecer firme em Deus, e disse Jonatas a Davi: não tenha medo. Não tenha medo, Davi. Qual é a mesma coisa que Davi reproduz para o filho de Jonatas? Não tenha medo, Mefibosete. Não tenha medo. O mundo gera medo. As pessoas geram medo. A incerteza da viagem de Lodebar para o palácio gerou medo. A incerteza do amanhã, do futuro. Nós, como seres humanos, caídos, pecadores, gera medo. Mas a Bíblia, por diversas vezes, nos diz: não tenha medo. Não tenha medo. Davi foi agraciado. E agraciou outro. Nós somos agraciados muitas vezes por Deus. Eu disse aqui, quantas vezes Deus me agraciou através de pessoas.
Quantas vezes? Uma certa feita, era de madrugada já, nessas histórias que eu contei hoje. Estava em São Carlos. E esse foi um dos dias que não tinha dinheiro. E aí eu parei num posto e falei, onde eu posso vender uns pares? Eu vendia tênis e bolsa para a loja. E no começo, trabalhei alguns meses sem receber nada. O cara falou, rapaz, tem um barzinho lá que a turma sai da faculdade e fica lá até tarde. E era perto da faculdade de São Carlos. E eu fui lá, entrei no barzinho com uns parzinhos de tênis para vender. E um rapaz comprou um par de tênis. Sabe o que é isso? Deus agraciando minha vida, através da pessoa. Davi foi agraciado através de Jonatas, e agraciou o filho de Jonatas. Nós somos agraciados muitas vezes por Deus através das pessoas, para que possamos agraciar a outros. A bênção não pode parar em nós. As bênçãos que recebemos não podem reter em nós. Assim como Davi foi, nós também devemos ser canais de bênção para outras pessoas. Uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, abençoador para outras pessoas. A igreja hoje tem se preocupado muito consigo mesma, as pessoas têm se preocupado consigo mesma, buscando os seus interesses. Mas não temos se preocupado com as pessoas. Davi restitui as terras de Saul. Até então era minha. Mas sabe o que eu vou fazer? Pega as terras de Saul, dê a Mefibosete, Ziba, seus filhos, seus servos, vão servir a Mefibosete. E Davi vai além, porque o texto se repete 4 vezes, você sentará à minha mesa, você se sentará à minha mesa para sempre, você sentará à minha mesa. Mefibosete sentava e comia sempre à mesa do rei. Não era apenas dar o que ele havia recebido, mas dar sempre algo mais. Você vai ser um membro da família. Sentar à mesa era ser membro da família. Sabe o que isso chama, irmão? Graça. Graça. A palavra usada por Davi, quando ele diz que queria demonstrar bondade, é Chesed. É a mesma palavra usada no Antigo Testamento para demonstrar a graça de Deus, o Deus da aliança com o seu povo. Graça. Graça não existe em nenhuma outra religião. Você sabia disso? Somente no cristianismo bíblico você encontra graça. Porque todas as outras, a salvação é pelos seus méritos, por aquilo que você faz. No cristianismo, a salvação é apesar dos seus ineméritos, por causa da graça revelada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então essa história não é apenas a história de Davi, de Saul, de Jonatas e de Mefibosete, mas é uma história maior, é a história de Jesus Cristo entrando na nossa história, nos chamando para a mesa dele, para fazermos parte da família dele e termos um relacionamento com ele. Esta é a grande história de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, nos dias de hoje, até a consumação do século. Graça revelada em Jesus na cruz do Calvário, chamando os aleijados, os doentes, os fracos, os enfermos, para fazer parte da família de Deus. Nós somos Mefibosete. Essa é a história. Eu e você somos Mefibosete. Não havia méritos. Não há méritos para sermos chamados por Deus. Não há.
Mas mesmo assim, Jesus, o Rei dos Reis, veio nos buscar, nos chamou com uma santa vocação para sentarmos na mesa com Ele e fazermos parte dessa história, desta obra que Ele está realizando no mundo, salvando pessoas, mesmo apesar dos nossos ineméritos. Não havia méritos em nós para esse grande privilégio de fazer parte da família de Deus. Nós somos Mefibosete. Mas por amor e pela bondade do nosso Jesus Cristo, cumpriu o propósito, foi até a cruz do Calvário, um Deus santo, morrendo na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos trazer agora para fazer parte de um reino, o reino de Jesus, do Filho do teu amor, Colossenses capítulo 3, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do amor. Nós estávamos em Lodebar, nós estávamos esquecidos, nós estávamos afastados do Rei. Mas Deus nos mandou chamar, e você ouviu a voz de Deus. E você creu de todo o teu coração e confessou que Jesus é o único e suficiente Salvador e Senhor da tua vida. E Ele nos coloca num status de filho. Imagine vocês, hora do jantar no palácio. Davi na ponta da mesa, os filhos vindo para se sentar na mesa. Distante começa a ouvir o barulho da muleta batendo no chão. Quando abre a porta, não é alguém merecedor. Não é alguém cheio de pompa. Não é alguém orgulhoso de si mesmo. Tanto é que o texto diz que Jonatas se dobrou aos pés de Davi e disse: quem sou eu? Sou como um cão. Mas é você que vai se sentar na minha mesa para sempre. Deus nos chamou para fazer parte dessa grande história, para sentarmos na mesa de Jesus e experimentarmos da graça de Deus, perdão aos nossos pecados, para então não vivermos mais no mundo de Saul, mas vivermos no mundo dos escolhidos e chamados por Deus, da família de Deus, que expressa o próprio Deus através da bondade, da lealdade, e agracia as pessoas porque foi agraciado. Vamos orar? A banda vai subir. Você que já faz parte desta grande família, nós vamos cantar na casa nessa noite. Você que já faz parte, já se senta na mesa, eu quero que você cante com gratidão a Deus. Porque você e eu não merecíamos. Não merecíamos. Mas Deus nos trouxe. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu quero que você pense, quem poderia estar nessa mesa também? Quem é o Mefibosete que está faltando aqui? Quero que você se lembre de alguém, talvez já se sentou aqui, mas não está mais. Quem não está participando? Eu quero que você assuma um compromisso de chamar essa pessoa, expressar bondade, agraciar, em nome de Jesus. Deus,
em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite que o Senhor nos dá. Ó Senhor, te agradecemos por essa palavra que recebemos do Senhor, de perdão, de graça. Ó Deus, te agradecemos por ter nos colocado no status de filho teu. Nós te agradecemos, Senhor. Que a tua palavra continue frutificando em nosso coração, falando conosco. Ó Deus, em nome de Jesus. Oro, Senhor, pelos filhos daqueles que não estão aqui. Oro pelos maridos dessa esposa que não está aqui, pela esposa desse marido. Chama, Senhor. Chama, Deus, para sentar na mesa. Toca no coração, Deus. Haja transformação. Surpreenda a gente essa semana, Deus. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a expressar o teu caráter, a tua bondade. Ajuda-nos a sermos leais com as nossas alianças. Ajuda-nos a agraciar da mesma forma que somos agraciados. Em nome de Jesus, Pai. Apresentamos a Ti, Senhor. Continua falando conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos se colocar de pé.